Eu queria voltar para esse papo que você citou do Papa João Paulo II ter acabado com a teologia da libertação, que foi algo também que o Papa Bento XVI continuou, se eu estou errado, né? É. E que me parece que o Papa Francisco tem uma outra visão. Uhum. Tá muito claro que essa política, que eu me lembro até que teve uma época que o Vaticano utilizou dados da CIA para monitorar católicos que se opunham a regimes ditatoriais e tudo mais. Teve papa que foi... Papa não, padre que inclusive foi perseguido. Eu lembro do caso daquele padre brasileiro, o Leonardo Boff, lembra? Que ele usava ideias marxistas e tudo mais. E, enfim, foi punido, foi censurado na época por esses papas e tudo mais. E aí veio o Papa Francisco com ideias muito diferentes, mas já muito difícil de reaver o que foi perdido. Em meio a isso, aqui no Brasil, e muito capitaneado por um movimento norte-americano com relação a essas ideias neopentecostais, que a teologia da prosperidade e tudo mais, isso tomou conta, inclusive, da periferia. Total. A batalha está perdida. O que o Papa Francisco poderia fazer para tentar, de alguma maneira, fazer com que um país que já teve 80% de católicos pudesse se reaver com aqueles mesmos valores que não tinham a ver necessariamente com prosperidade. Tinham a ver com a real imagem de Jesus que a gente tinha, que era o Deus que dividia o pão, o peixe, o amor, e compartilhava o amor. Isso tá desaparecido. Não que acumula. É isso, assim, você vê o discurso desses caras, Nicolas Ferreira, é uma coisa de dar absolutamente nojo. Não, e essa galera... Que é fundamentalista pra caramba. Essa galera que era católica se tornou evangélica. Muita gente. Justamente seduzida por esse discurso. O que falta? Como que... E aí falando do ponto de vista político do Papa Francisco, o que ele poderia fazer? Nada? Qual que é a sua opinião? Muito pouco. A essa altura, né? A impressão que eu tive fazendo pesquisa empírica esses últimos anos, a coisa é que está tudo dominado na periferia, entende? Não há o que ser feito, o pessoal já está com a cabeça feita. Eu concordo. Tá? Não acha isso? Concordo plenamente. Cara, o negócio é desesperador. Desesperador. Pela estrada de Itapecerica ali, igreja, farmácia, bar. Igreja, farmácia, bar. Exatamente. Igreja, farmácia, bar. É isso. A periferia é isso. Exato. E aqueles mercadinhos lá. O Oxo. O Oxo. É isso. É isso, cara. O São Paulo... bar e Oxo. É isso. Mas aí o que eu acho mais importante da gente compreender é por que esse cara cai nisso. Tem? Não, quer dizer, até quando eu me decidi fazer esse livro e esse trabalho, porque eu achava que é o assunto mais importante, não tem nenhum outro que se compare em importância, né? Eu não gostava das respostas que eu ouvia, né? Essa coisa do Minion e tal, como fosse burrice, isso é uma bobagem. Né? Os seres humanos são inteligentes. A diferença de inteligência entre os seres humanos é mínima. Só desativar ali, né? Exatamente. Entende? Né? A questão real é o que é que leva esse cara a sacrificar o intelecto dele? Essa é a questão certa. Né? Entende? A outra resposta a isso, mais nos meios acadêmicos, não, é a cabeça dele, a cabeça conservadora, ele é evangélico, não sei o que. Sim, mas isso não é a resposta. Entende? A resposta a questão certa aí por que, dentre tantas escolhas possíveis, esse cara vai exatamente escolher um tipo de religiosidade repressora, etc., né? Entende? Quer dizer, essa é a questão. Porque é que dá assistencialismo, ou não? Essa é a resposta? Não, eu acho que a questão é do reconhecimento social. Né? Quando você cria um povo de pessoas humilhadas, né? A humilhação é a grande emoção política, no fundo. Todas as lutas políticas, todas, pense na história, foram lutas contra situações que eram percebidas como humilhantes. O nazismo nasce na Alemanha com o povo totalmente humilhado. Exatamente isso. Exatamente. O Hitler vem para acender o povo novamente. Somos a grande Alemanha. Exatamente isso. Né? Filosoficamente, a gente precisa compreender o quê? Qual é o elemento mais importante para os seres humanos? Né?
as pessoas acham que é dinheiro, poder, então isso é uma bobagem. Entende? Né? Quer dizer, dinheiro tem a ver com o quê? Quer dizer, dinheiro é um meio, como o poder é um meio, e as pessoas vão atrás de dinheiro e poder para quê? Como esses idiotas aí, Bezos e tal, para quê? Para se sentirem mais poderosos e criar uma distinção social positiva em relação às pessoas que não têm o dinheiro que eles têm. Ou seja, é uma necessidade moral. Né? Entende? Porque senão não faria o menor sentido você ter $1 bilhão e passar o resto da vida para ter 2 ou 3 ou 4. Porra, vai curtir vai tomar uma cervejinha, vai tomar uma cerveja. Entendeu? Quer dizer, ele vai atrás de quê? Entendeu? Porque não é econômico, não é o dinheiro. O poder. Não é o poder. Né? O que nós, como seres humanos, perseguimos acima de qualquer outra coisa. Para você fazer um trabalho teórico, você precisa perceber isso, entende? Quer dizer, o que é o principal, o que é hierarquicamente principal na vida, é sempre que o principal que você tem que compreender, porque todas as outras coisas que estão abaixo, que são secundárias, vão ser hierarquizadas por essa coisa principal, né? É a necessidade de respeito, o que a gente chama de respeito, né? Que é o reconhecimento social. Se a gente não percebe respeito dos outros em relação a gente não consegue desenvolver o quê? Autoestima, autoconfiança, etc. E, irmão, você não levanta da cama, num caso radical. Percebe? Né? Ou seja, então, a forma como, né? Quer dizer, pessoas que se sentem desrespeitadas e humilhadas, né? Entende? Essa é a principal. Você pode dar dinheiro, e aí o governo fica dizendo, e tal, entende? Quer dizer, o governo de esquerda não compreende nada disso, não percebe nada disso, né? É uma cegueira completa em relação a isso, né? E acha que se você melhorar a vida econômica do povo, ele vai perceber espontaneamente que aquilo é bom para ele. Isso é de uma ingenuidade gigantesca, percebe? Sim. Né? Entende? Porque ele vai dizer, como eu vi em pesquisas que eu fiz, mesmo quando ele recebe 70% de aumento real, ele vai dizer, aí se você for perguntar, como eu perguntei, qual foi a causa disso, ele vai dizer 80% Jesus. Claro. O cara ascendeu na vida por causa de Jesus. Óbvio. Entendeu? Né? Ou seja, então, quer dizer, não é a coisa econômica e tal que vai definir coisa nenhuma. E a grande dificuldade é porque a extrema-direita, assim como a pregação, especialmente a neopentecostal, mas a pentecostal também, né? Está toda baseada exatamente em dotar esse cara que se sente humilhado de uma outra, entendeu? Para que ele se sinta superior a alguém. Porque quando você não universaliza o respeito, como, por exemplo, alguns países europeus haviam conseguido, hoje em dia está cada vez mais difícil isso, em qualquer lugar, né? Entende? Quando você não universaliza o respeito, o que é você universalizar o respeito? É o que eu vi quando eu cheguei com 25 anos, nos anos 80, num país como a Alemanha, entendeu? Onde você tinha... eu era o último na escala social, ganhava uma bolsa mínima, né? Do governo, mas eu tinha uma saúde que eu podia escolher o médico que atendia o presidente da Mercedes-Benz. Ele legalmente tinha que me receber. Entende? Eu pagava €1 por qualquer remédio. Qualquer remédio podia ser o preço que fosse. O governo pagava o resto. Entende? Educação é o que eu quisesse fazer com os melhores caras. Entende um negócio que é acesso à cultura, era coisa que você entrava numa ópera pagando um negócio simbólico se você tivesse a carteirinha de estudante e tal, entende? O que é que a Alemanha fazia nos anos 80? Ela dava a todos as benesses do mundo moderno. E ela está dizendo o que a essas pessoas? Vocês são gente. Né? Entende isso? A gente não precisa ter, a gente tem que se orgulhar de ter uma sociedade assim, onde ninguém precisa ser pisado, humilhado, etc, etc. Quando você não tem universalização do respeito, você tem necessariamente o quê? Porque as pessoas vão estar lutando por reconhecimento, respeito, etc. Né? Você só consegue ter reconhecimento social às custas dos outros.
Foi isso que a pregação evangélica e a extrema-direita perceberam. Entende? Aí você diz assim, não, irmão. Entende? Quer dizer, o cara agora ganha menos do que ele ganhava antes, etc. Não consegue mais articular um futuro racionalmente, não consegue mais botar um filho na escola, etc, etc. Né? Entendeu? Ele tem menos e tal. Né? Mas aí... ninguém explicou para ele quem foi que ficou com esse dinheiro e tal. Afinal, a Bíblia está toda organizada para que isso nunca aconteça. Né? No caso aí, chega a pregação evangélica e diz assim, não, tira, quer dizer, ele ao invés de se sentir fracassado, entende? Porque está ganhando menos, consegue menos, né? Numa sociedade da meritocracia, a culpa é dele. Né? Entende? Aí então ele vai enfiar essa faca envenenada no próprio peito. O que é que a pregação evangélica e a extrema-direita vai fazer? Não, irmão. Tira essa faca daí. Não para enfiar no pessoal da Faria Lima, não. Né? Entendeu? Tira essa faca aí, porque nós já pegamos aqui uns grupos estigmatizados, já que ninguém já odeia aqui há 1000 anos. Então, para você se sentir superior a ele. Aí vai ser, especialmente o negro. Né? Que vai ser o bandido, etc., essa arminha de Bolsonaro. Qualquer idiota sabe que essa arminha do Bolsonaro estava apontada para a cabeça de um jovem preto. Né? Entende? Quer dizer, a política não precisa ser explicitada, as pessoas têm um conhecimento intuitivo. Né? Entendeu? Ou seja, ele montou a coisa do racismo. Aí bota o gay, bota o simples fato de ser uma mulher, etc., porque aí o cara vai querer imitar, né, a truculência do patrão em casa, percebe? Ah, não, a mulher e meu filho, quer dizer, a família, tá falando pra família nada, você tá afim de afrontar e de dominar.